Na década de 1980, o cenário cinematográfico e o mundo das artes marciais passaram por uma verdadeira revolução com o surgimento de uma figura que se tornaria um ícone imortal. Seu nome, marcado para sempre no gênero de filmes de ação e luta, criou um legado que até hoje continua a influenciar e emocionar fãs de todo o mundo. Embora o tempo tenha passado, a força de sua atuação ainda ressoa nas telas, tocando profundamente todos aqueles que o assistem. Mais do que uma simples estrela de cinema, ele se tornou um símbolo de perseverança e superação, alguém cujas conquistas vão muito além da tela. A história desse grande nome começa muito antes de ele se tornar uma lenda. Nascido na Bélgica, enfrentou uma vida cheia de desafios, mas nunca abandonou seus sonhos. Desde muito jovem esteve imerso no mundo das artes marciais, começando a treinar com pesos aos 12 anos. Sua dedicação foi tamanha que aos 18 anos, já tinha sua própria academia de musculação. Sua disciplina e trabalho árduo foram as bases do que seria uma carreira impressionante. Não demorou muito para que seu nome começasse a ganhar notoriedade, não apenas em sua terra natal, mas também em Hollywood e no mundo inteiro. Jean-Claude Van Damme, o homem por trás da grandeza, logo se tornou um dos maiores ícones do cinema de ação das décadas de 80 e 90. Seu domínio nas artes marciais, combinado com sua habilidade no cinema, o transformaram em uma estrela internacional, capaz de cativar públicos de todas as idades. Filmes como Contato Sangrento e Kikocher são apenas alguns exemplos de sua contribuição ao gênero e continuam sendo reverenciados até hoje. Além de sua bem-sucedida carreira no cinema, Van Damme é lembrado por sua impressionante trajetória pessoal. Sua vida foi marcada por desafios como lesões graves e períodos de dificuldades financeiras, mas ele sempre se reergueu. Com um espírito de luta inquebrantável, demonstrou que a verdadeira força não reside apenas no físico, mas na mente e no coração. Suas dificuldades pessoais, incluindo problemas com vícios, também foram superadas ao longo dos anos, transformando-o em um exemplo de resiliência e determinação. Hoje, mais do que nunca, a figura de Van Damme continua sendo uma inspiração para novas gerações de fãs e aspirantes a artistas marciais. Sua trajetória não é apenas uma história de sucesso, mas uma verdadeira lição de vida que ensina a importância da persistência, da superação de obstáculos e da coragem diante das adversidades. Por tudo isso, ao revisitar sua carreira e suas conquistas, vemos que Jean-Claude Van Damme é mais do que um nome no cinema. Ele é uma lenda viva, um símbolo de força e determinação, cuja marca indelével na indústria do entretenimento e nas artes marciais continuará influenciando por muito tempo. Jean-Claude Van Damme, um dos maiores ícones do cinema de ação, nasceu em 18 de outubro de 1960 em Bruxelas, Bélgica. Desde muito jovem se apaixonou pelo mundo das artes marciais, inspirado por filmes de ação estrelados por lendas como Bruce Lee e Steve McQueen. No entanto, seu caminho não foi fácil, e ele teve que enfrentar diversos obstáculos para alcançar a grandeza. Quando criança, Van Damme era frágil, com uma estatura abaixo da média e um corpo magro. Apesar de sua paixão pelas artes marciais, suas características físicas iniciais pareciam dificultar sua entrada nesse mundo. Aos 10 anos, seus pais, reconhecendo seu interesse, decidiram inscrevê-lo em uma academia de karatê. Foi lá que ele começou a treinar karatê do estilo Shotokan, um dos ramos mais tradicionais da arte marcial japonesa. Seu primeiro instrutor rapidamente notou que, apesar do entusiasmo de Van Damme, sua falta de flexibilidade e sua constituição física desfavorável eram desafios que precisavam ser superados. Para corrigir essas limitações, o professor sugeriu que ele se dedicasse a aulas de balé, um esporte aparentemente distante das artes marciais, mas que ofereceria os benefícios necessários para aumentar sua flexibilidade e resistência. O conselho do instrutor foi peculiar, mas Van Damme, decidido a melhorar, seguiu a recomendação e começou suas aulas de balé. A disciplina foi fundamental para seu desenvolvimento físico, já que o balé não exigia apenas flexibilidade, mas também força e controle corporal. Segundo seu professor, se ele conseguisse enfrentar os rigorosos desafios do balé, teria o necessário para se destacar em qualquer esporte, incluindo as artes marciais. Van Damme, com sua dedicação e perseverança, não apenas aprendeu a melhorar sua flexibilidade, mas também adquiriu uma postura e um controle corporal excepcionais. Depois desse período, Van Damme retornou ao karatê e ao kickboxing com uma base física muito mais sólida e flexível. Seu foco nos treinamentos de combate se intensificou, e ele começou a se destacar no cenário das artes marciais.
No entanto, sabia que seu corpo precisava de mais preparação para alcançar seu objetivo de se tornar um grande atleta. Aos 12 anos, já havia começado a transformar seu físico com o treinamento de musculação, criando uma base muscular que, com o tempo, o tornaria uma das maiores estrelas das artes marciais no cinema. Seu caminho não foi apenas físico, mas também mental. A disciplina adquirida com o karatê e o balé, junto com seu treinamento de musculação, o prepararam para os desafios que enfrentaria mais tarde, tanto nas competições quanto nas telas de Hollywood. Van Damme não era apenas um atleta talentoso, mas também um exemplo de perseverança, alguém que, contra todas as expectativas, superou suas limitações físicas e se tornou uma lenda das artes marciais e do cinema de ação. A trajetória de Van Damme é um testemunho de dedicação e superação. Seus primeiros anos de treinamento não foram fáceis, mas ele soube utilizar cada experiência, cada desafio, como um trampolim para o sucesso. Com o tempo, ele se transformou em um dos maiores ícones das artes marciais, inspirando gerações de fãs e atletas. Mais do que um ator, ele se tornou um símbolo de como a persistência, o esforço e a vontade de superar obstáculos podem transformar uma paixão em um legado duradouro. Jean-Claude Van Damme cresceu em uma família que, embora não fosse rica, sempre lhe proporcionou o básico para uma vida confortável, com apoio emocional, alimentação e educação. No entanto, desde muito jovem mostrou uma forte vontade de ser independente. Aos 13 anos, em vez de esperar que sua família cobrisse suas necessidades, ele decidiu buscar sua própria forma de sustento. Começou a trabalhar em pequenos comércios e minimercados, onde suas tarefas eram variadas, incluindo organizar e embalar mercadorias, fazer entregas e até atuar como mensageiro dentro da comunidade local. Esses trabalhos simples, mas essenciais, não só ajudaram a sustentar sua vida, mas também ensinaram a Van Damme o valor do trabalho árduo e da responsabilidade desde jovem. Essa rotina de trabalho se manteve constante até que ele completou 18 anos, quando finalmente alcançou uma grande realização em sua vida: abrir seu próprio ginásio em Bruxelas. O estabelecimento se tornou um ponto de referência para ele, consolidando sua paixão e dedicação ao culturismo. Foi nesse ambiente de treino e disciplina que Van Damme pôde aperfeiçoar seu corpo e sua mente, o que o levou a conquistar o título de Mister Bélgica em 1978. Sua vitória não foi apenas um reconhecimento por seu impressionante físico, mas também uma validação do esforço e comprometimento que ele havia investido na construção de seu corpo e na busca pela perfeição. Nesse mesmo ano, após meses intensos de treinamento, Van Damme também alcançou um marco importante em seu caminho nas artes marciais. Obteve o cinturão preto, uma conquista significativa que coroava anos de dedicação ao karatê-do e ao kickboxing. Ele continuou se destacando nas competições nacionais, eventualmente se tornando um nome respeitado no mundo do kickboxing na Bélgica. Mas apesar dessas conquistas, o jovem ainda sentia que algo faltava em sua vida. Embora fosse amplamente reconhecido em sua terra natal, ele não via limites para suas ambições. Van Damme sabia que tinha o potencial para ir mais longe e acreditava que sua verdadeira vocação não se limitava apenas ao culturismo ou às artes marciais, mas a um sonho mais audacioso: o cinema. Desde a infância, sempre teve fascínio por filmes de ação, especialmente aqueles protagonizados por mestres das artes marciais como Bruce Lee, e a ideia de seguir uma carreira como ator sempre esteve presente em sua mente. No entanto, como muitos jovens aspirantes a artistas, ele não via uma maneira clara de tornar esse sonho realidade. Mas com a mesma determinação que o levou a abrir seu ginásio e a conquistar títulos no culturismo e no kickboxing, Van Damme decidiu que era hora de enfrentar um novo desafio. Começou a investir seu tempo e energia para melhorar suas habilidades como ator, fazendo pequenos papéis e tentando entrar no mundo cinematográfico, onde sua paixão pelas artes marciais e pela ação finalmente poderia ser expressa ao lado de grandes estrelas. O caminho para Hollywood não seria fácil, mas Van Damme estava decidido a ser mais do que um simples nome no mundo das lutas e do culturismo. Ele queria ocupar uma posição única, unindo seu talento nas artes marciais com sua crescente presença nas telas, e transformar o mundo do cinema de ação. Assim, o jovem belga iniciou sua jornada rumo à fama no cinema, um passo que com o tempo faria de Van Damme um dos maiores ícones do gênero de filmes de ação no mundo. Decidido a cumprir seu sonho de se tornar ator, Jean-Claude Van Damme sabia que não conseguiria alcançar seu objetivo ficando em sua terra natal. Embora tivesse sido bem-sucedido no culturismo e nas artes marciais na Bélgica,
ele entendia que o verdadeiro caminho para o sucesso no cinema passava por Hollywood. Após meses de reflexão, Van Damme tomou a difícil decisão de deixar tudo para trás. Sabia que essa escolha seria irreversível, mas o desejo de se tornar um nome reconhecido nas telas era mais forte. Para financiar essa nova fase de sua vida, vendeu o ginásio que havia aberto em Bruxelas, um lugar que representava anos de trabalho árduo e dedicação. Com o coração apertado, ele fechou a venda e, somando o valor da transação aos seus próprios economias, conseguiu reunir cerca de $8.000. Esse valor seria seu passaporte para buscar a fama. Em 1982, com coragem e esperança, Van Damme partiu para os Estados Unidos, convencido de que essa era sua única chance de realizar seus sonhos. No entanto, ao chegar em solo americano, logo percebeu que, apesar de sua notoriedade na Bélgica, ele era apenas mais um desconhecido em um país cheio de pessoas tentando alcançar os mesmos objetivos. Pouco depois de sua chegada, alugou um pequeno quarto para morar, mas os desafios financeiros começaram a se acumular rapidamente. O dinheiro que ele trouxe não era suficiente para se manter por muito tempo, e a luta pela sobrevivência nos Estados Unidos logo se intensificou. Para cobrir seus gastos diários e tentar se estabilizar, Van Damme teve que aceitar diversos trabalhos temporários que consumiam grande parte de seu tempo e energia. Trabalhou como taxista, entregador de pizzas, motorista de limusine, passeador de cães, treinador pessoal, instrutor de karatê, guarda-costas, massagista e até em serviços gerais, entre muitos outros. Cada um desses empregos era uma forma de garantir sua subsistência, mas também significava que ele tinha pouco tempo para se dedicar ao que realmente queria, sua carreira como ator. Apesar das dificuldades financeiras e do cansaço físico, Van Damme nunca abandonou seu sonho. Continuava procurando audições, mesmo sabendo que as possibilidades de ser escolhido eram mínimas. Seu objetivo era estabelecer contatos na indústria cinematográfica e mostrar seu talento. Sabia que o caminho seria longo e árduo, mas a paixão pelo cinema e a determinação de alcançar o sucesso o mantiveram firme em sua jornada. Nos primeiros anos nos Estados Unidos, a vida de Van Damme foi marcada por altos e baixos. Ele não era ninguém no mundo do entretenimento, mas estava decidido a conquistar seu lugar. Sua experiência em artes marciais e no culturismo, além de sua aparência e presença física, eram algumas das qualidades que ele acreditava que poderiam impulsionar sua carreira. Apesar das dificuldades, a confiança em seu próprio potencial nunca o abandonou. Continuou lutando por seu lugar nas telas, em busca de uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Durante o difícil período que Jean-Claude Van Damme enfrentou nos Estados Unidos, enquanto lutava para sobreviver e construir sua carreira, teve a sorte de encontrar uma pessoa que mudaria o rumo de sua vida, o renomado ator e mestre em artes marciais Chuck Norris. A conexão entre eles começou a partir de um encontro casual, e logo Van Damme se viu treinando ao lado de Norris, um dos maiores ícones das artes marciais no cinema. Durante meses eles se dedicaram ao treinamento, e foi nesse tempo que Van Damme começou a ser reconhecido por sua dedicação e habilidades. A relação entre ambos foi além da amizade. Chuck Norris, que já era uma grande estrela do cinema de ação, viu potencial em Van Damme e se tornou seu mentor. A amizade e o apoio de Norris foram essenciais para que o jovem belga conseguisse seu primeiro grande passo na indústria cinematográfica. Foi graças à ajuda de Norris que Van Damme conseguiu uma pequena, mas importante participação em um filme de ação de 1984, Missing Action, Desaparecido em Ação, estrelado justamente por Chuck Norris. Embora seu papel tenha sido modesto, essa oportunidade abriu portas para outros trabalhos no cinema. Ainda em 1984, Van Damme fez outra aparição importante em Monaco Forever, onde seu nome começou a ser cada vez mais reconhecido. Mas foi em 1985 que sua carreira deu um salto significativo. Ele conseguiu o papel de vilão no filme de baixo orçamento Retroceder Nunca, Render-se Jamais no Retriat, no Surrender, onde interpretava um implacável lutador soviético. O personagem não era nada glamouroso, mas as intensas cenas de luta e a habilidade de Van Damme nas coreografias de combate rapidamente começaram a chamar a atenção. Sua flexibilidade, técnica e presença nas sequências de luta captaram o interesse dos profissionais da indústria. Esse papel e sua atuação em Retroceder Nunca, Render-se Jamais deram visibilidade a Van Damme, colocando-o no radar de Hollywood.
Sua habilidade excepcional nas artes marciais não passou despercebida e, surpreendentemente, quase o levou a um papel icônico na franquia Predador, 1987, que seria estrelada por Arnold Schwarzenegger. Van Damme foi inicialmente considerado para interpretar o alienígena da história, uma criatura monstruosa e camuflada de uma forma que não exigiria grande presença de palco. No entanto, Van Damme, com sua visão ambiciosa e confiança em si mesmo em crescimento, rejeitou o papel, sentindo que não havia ido para os Estados Unidos para ficar oculto sob um disfarce. Sabia que seu verdadeiro destino era como protagonista de filmes de ação e artes marciais, onde poderia brilhar como um herói, e não como uma criatura oculta nas sombras. Esse momento de decisão revelou muito sobre o caráter de Van Damme e sua determinação de se tornar uma estrela. Ele queria ser reconhecido por seu talento, não como um monstro disfarçado, mas como um ator destacado no cenário de ação. Van Damme estava decidido a construir seu próprio caminho, um em que seu nome fosse associado ao sucesso nas artes marciais e à fama no cinema de ação. Essa escolha apenas reforçou seu compromisso com sua visão e carreira, que a partir daquele momento começou a ganhar impulso. As dificuldades não haviam terminado, mas com o apoio de Chuck Norris e a experiência adquirida nos filmes anteriores, Van Damme estava cada vez mais perto de conquistar seu lugar no cinema e transformar seu sonho em realidade. Após sua participação inicial nas filmagens de Predador, Jean-Claude Van Damme começou a se sentir desiludido com o projeto. Embora estivesse empolgado com a oportunidade de trabalhar em um filme de grande porte, percebeu que o papel de um monstro alienígena, disfarçado com uma fantasia, não era o que realmente desejava para sua carreira. Van Damme sempre teve a ambição de ser um protagonista, um herói das artes marciais, não apenas uma figura escondida sob uma maquiagem complexa. Foi nesse momento de reflexão que ele recebeu uma ligação que mudaria sua trajetória no cinema, uma proposta para protagonizar um filme inspirado em uma história real sobre um torneio clandestino de full contact, onde lutadores de diferentes partes do mundo competiam até a morte. O filme Bloodsport, conhecido no Brasil como O Grande Dragão Branco, tinha um orçamento muito limitado, mas sua proposta e o tipo de história que contava se encaixavam perfeitamente com a imagem e os talentos que Van Damme havia construído até então. Com uma trama centrada em Frank Dux, um americano que participa do lendário torneio de artes marciais Comite, o filme prometia ser um marco na carreira de Van Damme. Embora as filmagens de Predador já estivessem em andamento, Van Damme tomou uma decisão ousada e decidiu abandonar o filme, concentrando-se completamente em Bloodsport, que acabaria consolidando sua posição como estrela do cinema de artes marciais. As filmagens de Bloodsport foram uma experiência memorável para Van Damme. Ele teve a oportunidade de trabalhar com um de seus maiores ídolos do cinema de ação, o ator e mestre de artes marciais Bolo Yeung, que interpretou o vilão Chong Li. Para Van Damme, essa colaboração foi um sonho realizado, já que Bolo Yeung já havia estrelado em filmes lendários como Operação Dragão, 1973, ao lado de Bruce Lee, quando Van Damme ainda era apenas um adolescente assistindo a esses filmes em sua Bélgica natal. O respeito mútuo entre os dois atores foi imediato, e juntos trouxeram à tela uma das rivalidades mais memoráveis do cinema de ação. Apesar do orçamento reduzido do filme, que foi de apenas $2 milhões, Bloodsport se revelou um enorme sucesso de público e crítica. O filme arrecadou impressionantes $65 milhões nas bilheteiras, o que na época representava um retorno massivo sobre o investimento. A história de Frank Dux, com suas intensas cenas de luta e sua mensagem sobre honra e perseverança, ressoou com uma audiência global, catapultando Van Damme para a fama instantânea. Seu papel como Frank Dux consolidou sua imagem como um herói das artes marciais, alguém que poderia carregar um filme como protagonista e não apenas como coadjuvante ou figura secundária. O sucesso de Bloodsport foi um divisor de águas para Jean-Claude Van Damme. Ele começou a ser comparado com lendas do cinema de ação como Sylvester Stallone, Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger, sendo rapidamente reconhecido como uma das novas estrelas da ação nos anos 80 e 90. O filme também abriu portas para novos projetos, permitindo que Van Damme finalmente se estabelecesse como um nome importante na indústria cinematográfica. Bloodsport não apenas mudou sua carreira, mas também ajudou a definir o gênero de filmes de artes marciais nos anos seguintes, estabelecendo Van Damme como o herói musculoso das telas com carisma e habilidades de combate que o tornaram inconfundível.
Em termos de remuneração, Van Damme recebeu $25 mil pelo seu papel em Bloodsport, enquanto seu colega Bolo Yeung, que interpretou o vilão, recebeu $7 mil. Embora as cifras possam parecer modestas pelos padrões atuais, o impacto do filme na carreira de Van Damme foi imenso, e logo ele se tornou um dos nomes principais do gênero, abrindo caminho para outros sucessos como Kickboxer, 1989, e Double Impact, 1991. O legado de Bloodsport perdura até hoje, sendo considerado um clássico cult dos filmes de artes marciais, e ajudando Van Damme a conquistar o status de ícone internacional do cinema de ação. Assumir o papel principal em Bloodsport foi, sem dúvida, um dos maiores riscos da carreira de Jean-Claude Van Damme, mas ele nunca se arrependeu dessa decisão ousada. O sucesso inesperado do filme não só solidificou sua carreira, mas também abriu portas para uma série de novas oportunidades. Bloodsport foi o trampolim que o lançou ao estrelato, e logo surgiram ofertas milionárias que o tornariam um dos nomes mais importantes do cinema de ação dos anos 80 e 90. Entre os projetos que ajudaram a consolidar sua imagem de herói dos filmes de artes marciais, destaca-se Kickboxer, O Desafio do Dragão, 1989. Junto com Bloodsport, o filme se tornou um dos maiores clássicos de sua carreira, proporcionando outra exibição das excepcionais habilidades de Van Damme no combate. Enquanto Bloodsport o colocou no mapa internacional, Kickboxer consolidou ainda mais sua popularidade, com cenas de luta memoráveis e uma trama centrada na superação e resistência. Nos anos seguintes, Van Damme continuou sendo um nome destacado em Hollywood, com filmes como O Grande Anjo Negro, Cyborg e Double Impact, que ajudaram a expandir seu legado no cinema de ação. No entanto, foi em 1992, com o lançamento de Soldado Universal, que ele alcançou um marco significativo em sua carreira. O filme, que o colocou ao lado de Dolph Lundgren, foi o primeiro a arrecadar mais de $100 milhões nas bilheteiras, uma conquista considerável na época. Apesar do sucesso financeiro, o clima nos bastidores de Soldado Universal não foi tão harmonioso quanto o sucesso do filme indicava. Van Damme e Lundgren tiveram uma relação turbulenta durante as filmagens, com relatos de tensões que quase resultaram em uma briga física entre os dois, criando um ambiente de trabalho tenso. Embora sua carreira estivesse em seu auge e ele se tornasse uma das maiores estrelas do cinema de ação, o sucesso também trouxe consigo uma crescente pressão que começou a afetar sua vida pessoal e profissional. O estresse gerado pelas constantes demandas do trabalho e a necessidade de manter seu status de estrela começaram a cobrar seu preço. Em meio à pressão, Van Damme começou a se distanciar de papéis em grandes projetos de maior orçamento, o que resultou em um colapso em sua vida pessoal. Sua vida profissional, que antes estava no auge, também começou a sofrer. A qualidade de suas atuações e a consistência de seus filmes começaram a cair, e a crítica notou uma diminuição no brilho de suas produções. O estresse e a sobrecarga emocional levaram Van Damme a buscar alívio em festas e álcool, e eventualmente se envolveu com drogas, particularmente a cocaína. A dependência começou a dominar sua vida, afetando seu desempenho tanto no set quanto nas interações com outros profissionais. Durante as filmagens de Street Fighter, A Última Batalha, 1994, a situação chegou a um ponto crítico. O diretor do filme, no entanto, descreveu o ambiente de trabalho com Van Damme como um verdadeiro pesadelo. Embora não tenha se pronunciado publicamente sobre os problemas na época, mais tarde Van Damme revelou que o ator frequentemente se afastava do roteiro e desaparecia das filmagens por dias, causando atrasos e prejudicando a produção. Esse comportamento errático não só prejudicava a qualidade do filme, como também afetava negativamente a reputação de Van Damme. Os desafios de sua vida pessoal, as tensões nos bastidores e os problemas com a dependência começaram a definir essa fase de sua carreira, que foi marcada por uma série de filmes de menor sucesso e uma reputação abalada. No entanto, esse período turbulento não duraria para sempre. Van Damme, conhecido por sua determinação tanto nas telas quanto na vida real, finalmente buscou ajuda para superar seus vícios e retomar o controle de sua carreira. Apesar dos altos e baixos, ele nunca perdeu a conexão com seu público e continuou sendo um dos nomes mais queridos e respeitados do cinema de ação durante muitos anos. Jean-Claude Van Damme teve uma trajetória marcada por altos e baixos, especialmente no que diz respeito ao seu comportamento errático e às suas dependências.
Sua vida pessoal foi frequentemente ofuscada por escândalos e desafios internos, o que fez sua carreira passar por períodos de instabilidade. Nos anos 90, o comportamento imprevisível de Van Damme se tornou ainda mais evidente. Em 1997, durante uma festa luxuosa na mansão de Sylvester Stallone em Miami, o ator Steven Seagal fez uma declaração ousada. Disse que seria capaz de derrotar Van Damme facilmente em uma luta. Essa afirmação causou um grande rebuliço. Van Damme, já sob a influência de álcool e drogas, não hesitou em desafiar Seagal para uma luta no jardim da mansão. No entanto, o desafio foi rapidamente recusado, e Seagal deixou o evento, o que aumentou a tensão entre os dois. Os anos seguintes foram ainda mais tumultuados. Van Damme enfrentava dificuldades para lidar com suas dependências, o que impactava diretamente sua vida pessoal e profissional. Casou-se 5 vezes e teve 3 filhos, mas o equilíbrio entre a paternidade e sua vida turbulenta parecia impossível. As constantes idas e vindas a clínicas de reabilitação não ajudaram. Ele frequentemente abandonava os tratamentos, prometendo voltar na semana seguinte, mas sem sucesso. A virada em sua vida aconteceu quando, finalmente, decidiu que precisava agir por conta própria. Pensando em seus filhos e no legado que queria deixar, Van Damme se isolou durante vários dias, em um processo solitário de desintoxicação. Sem o apoio de clínicas ou profissionais, enfrentou a dependência de forma direta, algo que lhe trouxe uma sensação de renovação e uma nova perspectiva sobre a vida. Hoje, com quase 65 anos, Van Damme já não é a estrela de ação que dominava as telas nas décadas passadas. No entanto, segue sendo relevante no mundo do entretenimento não só como ator, mas também como escritor, diretor e produtor de seus próprios filmes, embora o auge de sua fama tenha ficado para trás. Recentemente ele voltou a se destacar em algumas franquias importantes. Em Soldado Universal foi possível vê-lo novamente em cena, assim como em Kikocher, onde dessa vez assumiu o papel de mentor de uma nova geração de lutadores. Sua participação como vilão em Os Mercenários 2 também foi um grande marco. Nesse projeto, dividiu a tela com outros gigantes do cinema de ação, como Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. Sua atuação não só contribuiu para o sucesso do filme, como também demonstrou sua capacidade de se reinventar, algo essencial para manter sua relevância em uma indústria sempre em constante mudança. Van Damme já não é mais o jovem explosivo e irreverente dos anos 80 e 90. Mas sua história de superação continua sendo inspiradora. Conseguiu finalmente equilibrar sua vida pessoal, superando as dependências e as adversidades que quase destruíram sua carreira. Hoje, ao lado de sua família, segue ativo nos treinos e no mercado de trabalho, com planos de continuar escrevendo o último capítulo de sua carreira. A trajetória de Van Damme é uma verdadeira prova de que, apesar das dificuldades, é possível transformar a vida e alcançar objetivos, sempre que haja persistência, autoconhecimento e determinação. O que você acha da história de Jean-Claude Van Damme? Deixe seu comentário abaixo, queremos saber sua opinião. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Até a próxima!